pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Assentem-se, porque essa é a palavra inerrante e infalível do Senhor, e é pronta para nós todos nesta manhã. Você vai lembrar, mesmo se você não estava domingo passado, depois você pode assistir no YouTube e aprender, que o nosso apóstolo João aqui, ele tem como alvo dessa carta denunciar, lembram-se disso, aqueles erros dos falsos mestres, e tem como alvo edificar também os crentes da Ásia da sua época. Foi uma carta circular, a primeira carta de João. E o método que João usa, o que ele aplica, são testes para que aqueles crentes descubram se são ou não verdadeiros cristãos. E através desses testes, os seus leitores iriam distinguir entre a verdade e o erro, por conta de um falso evangelho via gnosticismo que estava invadindo e realmente começou de maneira embrionária no primeiro século e foi se expandindo e piorando até o terceiro século da era cristã. E aí João aplica 3 testes. O teste de uma vida santa, a gente pode chamar de teste moral. O teste do amor ao irmão, teste social. E o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, que é o teste doutrinário. Nós já vimos todo o capítulo 1, a realidade da encarnação de Cristo. Vimos a primeira parte desse teste moral, o teste da obediência. No capítulo 1 nós vimos a comunhão com Deus e com os outros, a atitude correta para com o pecado, e aí, capítulo 2. Você leu comigo os 2 primeiros versos. E aqui fala de Cristo com um qualificativo maravilhoso. Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é o nosso advogado. Você está com o texto diante dos seus olhos. Por que a palavra de Deus foi dada a nós, amados? E é isso que João também quer aplicar. Deus nos deu a Bíblia para que aprendamos a não pecar. O crente redimido, regenerado, tem essa intenção, direção e é o fruto dessa conversão. Quando você se diz, eu sou de Cristo. É verdade que os exemplos de pecados, de grandes homens de Deus como Davi, Moisés, Abraão, que se encontram dentro da palavra de Deus, não foram escondidos, isso não significa que o pecado é aceitável. De forma alguma. E a gente precisa não apenas rechaçá-lo, mas precisa tratá-lo. E sim, na verdade, a Bíblia coloca para nos advertir contra o pecado. Então a gente aprende também que podemos confiantemente suplicar pelo perdão dos nossos pecados, exatamente porque o Senhor Jesus Cristo nos garante remissão. Ele é tanto nosso advogado quanto o pagamento perfeito pelos nossos pecados, e realmente nós devemos sentir tristeza. Essa é a questão de um verdadeiro coração convertido. Devemos sentir tristeza pelos nossos pecados, lamentá-los profundamente e não dar de ombros. A vida é assim. Não. Mas também devemos humildemente aceitar o perdão oferecido por Deus, mediante o sacrifício completo e perfeito do Senhor Jesus Cristo. Então, ir a Cristo para receber perdão pelos pecados é que nos renova o desejo de levar uma vida santa, pura e, sim, sem pecado. Começamos a experimentar um pouco do lar eterno já aqui. É isso que João diz nos 2 primeiros versos, mas ele avança. Veja versos 3 a 6. Como você sabe que você conhece a Jesus? João diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é o quê? Você percebe? João não estava preocupado com o politicamente correto da sua época. João não estava preocupado se os crentes iam gostar de ouvir ou não. Eu não sei porque hoje nós ficamos tão melindrosos no século 21 e na cultura brasileira, no meio evangélico, que todo mundo fica chateado. Todo mundo parece que somos
Como é que é aquela frase teológica muito profunda? Geração Nutella. Já ouviu isso? Desculpe, não é falar mal dos jovens, não. É todos nós. Agora, dê uma olhada. É o apóstolo, é o grande pastor, aquele que foi o último a morrer do círculo apostólico. Ele está dizendo com todas as letras, nesse verso de número 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. E ele para por aí? Não. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amados, o cristianismo tem sido acusado, e isso é verdade, historicamente, de ser uma religião que leva os seus adeptos a uma vida em pecado. Porque ensina que a salvação é gratuita, que as boas obras e uma vida santa não contribuem em nada para o perdão dos pecados. Mas, embora essa acusação nasceu de uma compreensão distorcida do que seja a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, ela não é totalmente sem fundamento. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos cristãos, muitos adeptos do cristianismo, conscientemente ou inconscientemente, eles adotam uma distorção semelhante, imaginando que viver de forma santa e sem pecado realmente não é importante. Desejar mais e mais e mais obediência e santidade, tem gente que entende que não é importante. Amados, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida pura e santa e que não pequemos. Essa é a vontade do Senhor. Isso tem que guiar o coração de um crente verdadeiro. Ele sabe que não podemos viver absolutamente sem pecado. Nosso Deus sabe disso. Aqui nesse mundo, totalmente perfeccionismo. Por mais que o querido irmão do passado, John Wesley, creu assim, por mais que os pelagianos, que criaram a triste essência dessa doutrina do perfeccionismo aqui do lado de cá do céu, tenham tentado viver assim, e você vê até um lado do catolicismo romano, os ascetas ou aqueles pais do deserto que tentavam uma vida rústica, longe do mundo, porque eles entendiam, podemos ser perfeitos aqui. Não. Aqui não há esse nível, mas há um processo de transformação, porque nós esperamos uma vida na qual o pecado não vai ser a característica maior aqui nessa terra. Assim, aqui nós temos mais um teste do verdadeiro cristianismo. Esse crente, ele ama a Cristo e anda nos seus mandamentos? Se isso é verdade, e se ele cair? Ele sabe que tem um advogado diante de Deus. E isso o leva a levantar-se e prosseguir. Arrependimento. E por fim, irmãos, o conhecimento verdadeiro de Deus, ele não se resume em acreditar intelectualmente em determinadas doutrinas. É um conhecimento prático que se expressa no andar obediente conforme a vontade de Deus, revelada aonde? Não no que o mundo diz, nas Escrituras. É isso. Mas aí João vai sair deste teste da obediência, o teste moral, e ele vai entrar na primeira parte do teste social, ou vai falar da comunhão. Versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. João estava indo bem, né? Pronto, outra solapada. Verso 9. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso. É o teste do amor. Aquela desculpa
não amo, mas também não odeio, é inócua, é vazia, não tem sentido, não existe. O ódio ao irmão, e você pode traduzir como falta de amor, pode se manifestar de muitas formas, infelizmente. E uma delas é a indiferença. Você pode não fazer nada de mal, pode não fazer nada de bom. Eu sou neutro. Não, você é indiferente. Melk Vilar é um cantor adventista. E é incrível como eles cantam a palavra. Eu não sei porque que eles não pregam a palavra. Bom, o Melk Vilar tem uma música que vale a pena você procurar, chama Indiferença. E ele é perfeitamente bíblico naquela letra. E como eu amo cânticos e hinos que cantam o ensino da palavra. E ele diz assim: Senhor, me livra, porque o meu maior pecado é a indiferença. Exatamente o que João está colocando aqui, e é o que nós não devemos nos furtar a verificar em nossa vida, se a gente quer dizer aos outros, se queremos viver um verdadeiro cristianismo. Por isso que João aqui, nessa primeira carta, ele nos desafia a viver um cristianismo prático, voltado para o irmão. Isso por si só já é suficiente para dizer, agora entendemos mais ainda porque a igreja é importante. Não dá para eu viver sozinho. Não dá para ser um cristão lá, online. E que triste herança também a pandemia nos deixou, não é? Ontem eu ouvi de um irmão, numa igreja congregacional, que certa outra igreja muito famosa, de um cantor evangélico muito famoso, depois da pandemia a igreja murchou. E eles tiveram que entregar o salão grande de culto que tinham, porque as pessoas não voltaram mais, e ficavam cobrando, vai ter culto online? Como é que você vai servir ao outro à distância? Você não vai. Você precisa estar aqui e, a partir daqui, se envolver com as pessoas. Então, queridos, nós temos que ter um cristianismo voltado para os irmãos, que demonstra em obras, em atos de amor de Deus, que nós professamos conhecer a Ele. Eu conheço a Ele, o amo, então eu vou amar o meu próximo. Será que amamos aos irmãos ao ponto de podermos dizer que não há tropeço para os incrédulos em nosso testemunho? Os ímpios vão olhar o nosso relacionamento e vão ver quão diferente é o nosso relacional por conta da nossa fé? Percebemos realmente que os nossos esforços para amar nos conduzem mais e mais a uma vida santa, sem tropeço, porque essa carta, ela também nos desafia a fazer esse autoexame. Se o amor e o ódio são bastante reveladores da minha situação diante de Deus, será que eu não deveria tomar tempo para avaliar honestamente como anda a minha vida espiritual? Adiar ou fazer vistas grossas só vai prejudicar a mim e a vocês, meus queridos irmãos. Não é isso, e João não quer isso para os seus irmãos que deveriam ler a sua carta. Continue a ver aonde ele vai entrar agora, versos 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A gente pode dizer, puxa, eu acho que João pensou que estava pegando pesado, e ele agora está animando os irmãos. Não essa primeira parte, mas a segunda parte é verdade. Ele está animando os verdadeiros crentes aqui, nessa sequência do teste da comunhão, depois de falar da obediência. João não está se referindo a essas faixas etárias, ok? Pais, filhos, criancinhas, né? Filhinhos. Não. João, ele está se referindo a toda a igreja, a todos os crentes. Ou seja, esses três grupos, na realidade, são um único grupo. Os cristãos lá da igreja da Ásia da sua época.
O apóstolo usa esses termos para destacar uns aspectos da posição deles em Cristo. Todos são filhos do Senhor. Alguns têm uma maturidade de pais, outros têm uma maturidade de fé de jovens ainda, precisam amadurecer mais, mas é para todos os crentes. E o que ele está fazendo? Encorajamento. E o encorajamento oferecido aqui por João àqueles crentes consiste em afirmar, tão somente afirmar a sua certeza de que eles estavam de fato na verdade, no Evangelho, que eles iam enfrentar essas lutas de um outro ensino herético, errado, mas eles deviam ficar firmes no Evangelho. E os testes aos quais ele está se submetendo ou pedindo para que aqueles irmãos se submetam, tem como alvo confirmá-los ainda mais nessa verdade e prepará-los para jogar fora os falsos ensinos dos falsos mestres. Querido, quando você se examina para ver se está na fé, o objetivo é que você veja a confirmação. Cristo me salvou. Vivo uma vida arrependida. Eu não fico brincando de fé, de comunhão com Deus. Não é para você ficar chateado ou escandalizado. Se alguém questiona, você realmente crê em Cristo? As suas atitudes realmente mostram isso? Não, isso deveria ser a motivação para eu buscar na prática, na transformação que Cristo faz em mim, a confirmação, sim, eu sou. Sim, Cristo fez uma obra completa, sem dúvida alguma. E é por isso que agora João entra em 2 pontos, Deus e o mundo. Versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos ler o 17 juntos? Ora, o mundo... De novo ele vem lancetando, ou na verdade, clamando por verdades aplicáveis e óbvias. O que a gente tem diante de nós agora? Uma escolha entre 2 estilos de vida e as suas consequências. Por um lado, uma vida de amor ao mundo, que já se encaminha rapidamente para o juízo final de Deus. Não tem outro meio termo. E por outro, uma vida de obediência à vontade de Deus, com a decorrente ou resultado abençoado da vida eterna. Escolhamos então a obediência à vida. É isso que o texto quer que você e eu e os crentes daquela época entendessem. Consequentemente, fujamos do mundanismo. O crente deveria lembrar-se da transitoriedade dessa sociedade corrompida. O dia do juízo vai trazer um fim ao mundo pecaminoso, e vai trazer justiça mesmo, ao passo que a humanidade redimida, os crentes, permanecem para sempre, viverão a eternidade. E aí, caminhando para o fim do capítulo 2, João vai falar da ideia, pensamentos, tudo que envolve demonstrações anticristãs, e ele vai falar no plural, anticristos. Dos versos 18 a 23, ele vai mencionar isso. Verso 18, muitos anticristos têm surgido. No verso de número 20, vocês possuem a unção que vem do santo, vocês têm conhecimento, para não ir na ideia desses anticristos. Verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? E o 23 ele vai aplicar, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Nós estamos agora vivendo na última etapa desse mundo mau e corrompido. Aliás, desde que Jesus subiu aos céus.
nós sabemos que os últimos dias estão acontecendo. Até agora, eles continuam, e quanto tempo mais o Senhor assim determinar. Nós estamos nessa última etapa desse mundo mau e corrompido. Em breve o Senhor virá. O reino eterno será estabelecido. Isso deve nos encher, amados, de alegria, de esperança. Só que, por outro lado, a gente precisa estar em alerta, porque o reino das trevas, sabendo que essa é a última hora, e tem crentes cochilando, tem crentes fazendo o que querem, achando, não, eu tenho mais um tempo de vida, eu vou fazer o que eu quiser, depois eu resolvo isso. Não, você não tem controle disso. Você não tem. É a última hora. E o mundo, as trevas, Satanás, está em atividade intensa. Está espalhando erro, mentira, dentro e fora da igreja e do mundo. Essa é a hora dos anticristos. Então fiquemos atentos. Nós não precisamos ter medo, nem sermos radicais em termos doutrinários. Mentira é mentira e verdade é verdade, ponto. Muito embora, amados, existam maneiras diferentes de entendermos determinados pontos revelados na Bíblia, toda verdade poderá vacilar e ficar com dúvidas em alguns momentos, por algum tempo, mas jamais se deixará levar pelo erro religioso, a ponto de a pessoa abandonar a igreja, abandonar Cristo, abraçar o erro. A verdade nos sustenta. Os que apostataram da fé e foram atrás do erro religioso, na verdade, nunca foram crentes reais. É por isso que ele, no verso 23, conclui daquele jeito. Então, como vamos ficar firmes no erro? Versículos 24 a 28. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. É o início do 24. 25. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, diz o verso 28, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Bom, como é que eu fico firme diante dessas ações anticristãs? A palavra-chave dessa parte da carta é permanecer. Permanecer. Um dos verbos prediletos de João, permanecer. Você lembra que ele usou isso muito para explicar as palavras de Jesus em João 15, por exemplo, no seu evangelho. Aliás, esse verbo ocorre 24 vezes só nessa carta pequena. E dessas, 6 na passagem que nós estamos estudando. O verbo permanecer, ele tem muitos sentidos, mas o mais básico empregado por João é o de ficar, morar, habitar, de forma firme e inabalável. Então, o ponto central de João nessa passagem é que somente a firmeza e a estabilidade prevalecerão contra o erro doutrinário. Mudança, variação, não, ninguém aguenta. Você precisa entender que foi salvo para permanecer firme e cada vez mais sendo transformado para se aproximar do Senhor. Amados, cristãos inseguros e vacilantes certamente são almas inconstantes, facilmente enganadas pelos falsos mestres. Você sabe que Tiago fala isso também no capítulo 1, Pedro fala isso na sua segunda carta, a mesma coisa. Somente os firmes e constantes prevalecerão. A pergunta é, o que você quer ser? Você se preocupa? Se você está firme e constante, você tem certezas da sua fé? Ou você é um poço de dúvidas? O problema não são as dúvidas, é quando você não as resolve, não busca na certeza da palavra, através até de irmãos mais vividos e experientes, faça isso.
Porque quando buscamos assim, o crente verdadeiro, que fica firme e constante, esse prevalecerá. A segurança do cristão contra o erro doutrinário é a persuasão, segundo o texto aqui, que vem do Espírito Santo. A unção que João fala é a ação do Espírito Santo. Cremos na unção. Se bem que tem presbiterianos que vão dizer, é verdade, uns são e outros não são, por causa da eleição. Mas eu estou falando do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo derrama a sua unção que nos conduz à obediência. Esse Espírito Santo, essa espiritualidade, que só se manifesta em algumas coisas extraordinárias, e no cotidiano da obediência e luta contra o pecado, essa espiritualidade não aparece, não é espiritualidade. Quando a crise vem, você vai ver um crente espiritual. Como ele reage na luta. Como você reage? Eu não aguento mais. Eu também não. Entre na fila. A questão é, e esse Deus? E essa obra? E o Espírito Santo em nós? João está querendo lembrar os crentes disso. Os crentes devem guardar no coração a mensagem apostólica que se fez ouvir desde o início da igreja cristã. Está na palavra. Porque, amados, muitos membros de igrejas evangélicas hoje têm coceira nos ouvidos, seguem toda nova doutrina, todo tipo de igreja que falsos mestres inventam. Querem novidades, novas luzes. Consideram as antigas doutrinas da graça, o ensino apostólico, como antiquados para a nossa época. E você, amado? Você tem certeza do Espírito que aplicou a salvação no seu coração, da graça suficiente? Você crê e não será enganado no dia, você espera o dia da volta do Senhor? Porque, queridos, se você é dessas pessoas que acha que isso aqui está errado, a igreja é chata, o ensino é seco, eu quero um Deus que eu possa controlar, é isso que você quer? Você está sempre caçando novidades? Não há salvação sem verdade. Somente se aquilo que ouvimos desde o começo ficar em nosso coração, viveremos unidos com o Filho e com o Pai. E teremos confiança quando? No dia do juízo. Como você espera esse dia? Com confiança ou com vergonha? Cristo derramou o seu Espírito sobre todo crente verdadeiro. Ele ensina a respeito de tudo e os seus mandamentos não são falsos, são mandamentos verdadeiros. Essa é a nossa segurança, de que não seremos iludidos por seitas, porém, prevaricar-se é um problema. Eu vou trocar por uma palavra melhor. É melhor se precaver. Não estou lembrando do desenho antigo. Precaver, precaver. Não. Só os mais antigos lembraram agora. Não. Eu estou falando de você se preparar. Preparação é preciso. Você é um estudioso da palavra de Deus, mas você estuda para praticar. Qual é o ensino aqui? Conhece as Escrituras, a doutrina apostólica, para viver? É isso. E não vai dar para entrar no capítulo 3. Mas a gente já tem muita coisa aqui no 2, não é? Que o Senhor nos ilumine. E aquilo que combinamos no domingo passado, você está lendo 1 João? Uma irmã falou para mim essa semana, eu já peguei, no dia que o senhor mandou, eu já li tudo. Aí vocês sabem que eu sou um pastor animado, né? Legal, lê de novo. E depois, novamente. E até o final desse mês você vai ler trocentas vezes. Leia, decore. Isso gerará vida, comunhão, quebrantamento e obediência para a glória de Cristo Jesus. Fiquemos em pé para a oração final. Ó Deus precioso, essa é a realidade da nossa vida aqui. Sofremos a morte de queridos, que cremos que quando eles são do Senhor, a Tua palavra diz que estão contigo, eles não sofrem mais, mas nós ficamos
Sofremos isso, sofremos as lutas do pecado, sofremos, ó Deus, um mundo que vem contra nós e ainda tem Satanás, sem falar que o nosso coração é o inimigo mais próximo de nós. Ó Deus, cuida de nós, dá-nos essa coragem, como a Tua palavra em 1 João, vimos agora nesse capítulo 2, que não tenhamos receio de olhar o que está dentro dessa nossa fé. E se nos encontrarmos em falha, que haja arrependimento, porque o Senhor já preparou aqui, à luz da Tua palavra, os caminhos, as direções, as ordens, os mandamentos. Fortalece o Teu povo, transforma-nos mais e mais, e cuida da família desses nossos irmãos Rodrigo e Rogério. Derrama do Teu consolo sobre a Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes. Clamamos assim em nome de Cristo. Amém.